Olá, pessoal! Estamos começando mais um Eu Sou. Hoje, um dia histórico e importantíssimo para mim. E também para toda a equipe da TV Nova Serrana. Primeira entrevista que eu gravo aqui em Botucatu. Tenho a honra de conversar um pouquinho com a Edna Carla Stradiotto. Ela que é curadora dessa exposição que a gente vai falar um pouquinho ao longo do nosso bate-papo. Mas principalmente porque nós estamos gravando aqui na Pinacoteca de Botucatu. E em nome de toda a nossa equipe, Dr. Cláudio Salomão também e toda a família da TV Nova Serrana, agradecemos ao prefeito Pardini, da cidade de Botucatu, e também à secretária de Cultura, querida Cris Cury. Um beijo para você. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Edna e também dessa exposição maravilhosa que vocês, aliás, precisarão vir até aqui para sentir o que a gente está sentindo. A gente vai tentar passar um pouquinho para vocês, mas nada como estar presente aqui, vendo de perto. Bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra muito grande. A gente já começou com o olho cheio de lágrimas, né? Porque eu já contei para ela que é uma emoção tão grande eu estar aqui e ao lado dela, que é pura energia, ela irradia uma... Vocês vão entender. Confiram comigo. Fala um pouquinho de você para mim. Eu sou uma artista plástica de São José do Rio Preto. Em 2018 eu senti a falta de ter um grupo comigo para ações maiores. Então eu criei o Grupo Artrilha. Logo depois eu criei uma editora, porque eu precisava de uma força de uma empresa para a gente fazer as nossas ações. Então a Artrilha começou não apenas fazendo exposição, mas leilões de arte, a gente fazia eventos ligados à arte e aí a gente montou a revista Artrilha. A revista Artrilha, ela foi assim um embrião de muitos outros projetos, porque a gente ganhou uma envergadura, a gente ganhou uma seriedade, o mercado começou a receber a gente com outros olhos, porque o mercado editorial, você ter um livro, né, publicado, isso dá uma autoridade muito grande para o grupo. Partimos para os ambientes públicos, esses espaços e esses centros culturais de relevância nacional. E o ano passado encontramos com a equipe da Pinacoteca, fizemos um primeiro projeto esse ano. O que a gente não sabia é que já tendo começado a instalação dos pássaros, o projeto começou em setembro de 2021 e era foi o primeiro projeto de instalação que a gente fez. Só para que o público entenda um pouco a diferença entre uma instalação e uma exposição tradicional, é que as exposições elas levam artes bidimensionais e tridimensionais para as paredes e elas convocam o público àquela contemplação. Então você olha o que o artista criou e ou você gosta ou você não gosta e aquilo, né? Normalmente, uma exposição é isso. Eu queria que o Artrilha tivesse no seu currículo uma instalação. A instalação, ela tem esse perfil de ser experimentada pelo público. O público, ele vem, ele sente a obra, ele dialoga com a obra, ele revisita a obra não pertence mais ao artista. Esse diálogo criado com as pessoas que vêm aqui é muito importante. Então, eu queria que a gente tivesse no nosso currículo a instalação. E aí eu estava em época de pandemia e onde eu moro, a gente recebe às 5h30 da manhã, às 5h30 da tarde, umas revoadas enormes de periquitos. E eles têm uma alegria tão contagiante, eles fazem um barulho gigante em qualquer lugar da cidade, você vai escutando. E algumas pessoas devem se sentir incomodadas, mas eu adoro aquela alegria, aquele ruído de pura energia. E eu queria que a gente tivesse isso. Porque quando o pássaro voa sozinho, às vezes ele nem é notado. Mas quando ele está no bando, as pessoas param e elas admiram aqueles desenhos, aqueles balés aéreos que eles formam, e isso me interessava enquanto grupo. Então a gente fez o projeto, chamei o Thiago Burioli, que é um escultor experiente, pensamos em como modelar os periquitos, ele fez os desenhos, fez as modelagens, e nós começamos a chamar os artistas da nossa convivência
para integrar o projeto. Eles foram aceitando, meio sem saber onde isso ia dar, na plena confiança, acho que também contagiados pela minha empolgação. E nós começamos então a produção em resina dos moldes o ano passado. Não contratamos uma empresa que deu a qualidade que a gente precisava. No ano passado nós contratamos uma segunda empresa que fez a segunda parte da revoada, e nisso os artistas já estavam trabalhando. A gente decidiu que cada um dos 30 artistas teria a sua liberdade poética, então não havia limitação de cor, nem de técnica, nem de intervenção nos seus pássaros. O único conselho que eu dei para eles é: não descaracteriza o pássaro, para a gente ter essa coesão visual, para a gente manter isso enquanto grupo. Então essa foi a única orientação que eu dei para eles. E então no começo do ano a gente já começou a ter as respostas dos artistas, mandando fotos, e eu pedia fotos, porque veja, são 30 artistas de norte a sul do país. E um tinha acesso, antes da finalização da obra, a parte do outro que já tinha feito? Alguns perguntavam: posso isso, posso aquilo, e eles faziam os testes em casa. Então a Sil, justamente essa que está aqui em cima da gente, Sil Carla, que é de Olinda, ela foi a primeira que teve coragem de postar a foto. E quando ela postou, todo mundo enlouqueceu. Uau! E aí começaram a vir as fotos. E eu vou falar para você. É sempre uma mulher inspirando, né, gente? Olha lá. Foi tão tocante, e eu fui começando a receber as imagens, e eu, assim, no meu devaneio... Se materializando o teu sonho, Materializando o meu sonho, e assim, eu conheci os artistas, eu fiz o convite para eles, mas quando você recebe a foto, você vê o carinho, a dedicação. Foi tão emocionante começar a receber as fotos, e incrível, né, porque em algum momento tem sempre o artista que fala: mas nenhum pássaro tem nada a ver com o outro. Como que você foi fazer para juntar isso tudo? Eu falava: confia em mim. Eu tenho esse jargão, e eu sempre falo para os artistas: confia em mim. Olha a responsa dela. Confia em mim. E interessante, eu conhecia a sala, conhecia o ambiente. E você conseguia ver um pouquinho desses artistas que você... Totalmente. Na peça? Enxergo totalmente. Eles Tem estão cada um a aqui sua identidade. materializados. Totalmente. Legal. Totalmente. Isso é muito impressionante. É interessante como aspectos da personalidade deles foram incorporados na matéria, na plasticidade dos pássaros. Muito, muito interessante. Vou contar algumas histórias, por exemplo. Nós temos uma artista do Paraná, de Curitiba, Lúcia Portela. A Lúcia Penini Portela, ela tem nas obras planas dela, ela gosta de fazer casinhas. Então ela faz ambientações quase como decorativas, mas com muita cor, com muito lúdico. E ela me escreve e fala assim: eu não sei se você vai gostar, mas eu fiz um casamento. Tem a noiva, o noivo e os convidados. Como uma festa de São João. Quando eu abri a caixa dela, gente, isso é tão Brasil, isso é tanta brasilidade, isso é tanto reflexo da nossa cultura, da nossa alegria, da nossa espontaneidade enquanto povo. Dos laços que a gente cria, né? Da receptividade que tem o povo brasileiro. Maravilhoso. E a ideia do casamento, e tem um padre, e tem a velhinha com lenço no cabelo. Gente, isso é tão maravilhoso. Daria por si só uma exposição dela. Daria. E eu falei para ela hoje que justamente a posição dos pássaros dela ficou bem no centro da revoada. E eu falei assim, que eu tinha descoberto que, na verdade, todos os outros pássaros são convidados do casamento, porque ficou bem no centrinho. E vamos falar sobre isso. É importante isso que você disse, porque você comentou que é um infinito aqui. E tem um motivo específico para estar disposto nesse formato. Sim. Ele forma um 8. O 8 é o símbolo do infinito. E no meio ele tem um círculo, justamente para dar essa impressão para quem entra aqui. Você vai falar, uma revoada, mas onde que ela começa?
Onde ela termina? A nossa revoada não tem começo nem fim. Porque eu queria passar essa mensagem para os artistas. Nenhum artista é mais importante que o outro. Essa é uma obra coletiva. Então, todos os artistas aqui são importantes. E eles são os mais importantes. Porque não tem começo e não tem fim. Vou contar uma historinha. O Caio, o produtor, perguntou assim para mim: qual que é o seu preferido? Eu falei para ele: não posso te dizer isso. Porque eu conheço os artistas, eu conheço a história de vida deles, eu sei no que eles se empenharam para criar os pássaros. Eu olho para cada um e eu vejo o artista. E eu tenho uma afetividade com cada um. Então, para mim, não consigo dizer. Eu olho, em todos eu vejo beleza, em todos eu vejo a poética do artista, eu vejo o esforço do artista. Todos são lindos. Conversando aqui com a Edna, essa obra de arte é tão atual, essas obras são tão atuais, que ela estava me dizendo que uma visitante aqui entrou e começou a chorar por conta da guerra de Israel, né? E uma das mensagens em um dos pássaros que está na nossa frente, depois eu quero que você fale o nome do artista. Ana Maria Xavier. Ana Maria Xavier, que coloca assim: queremos viver. E mais do que isso, nós temos que conviver com as diferenças, sejam elas políticas, religiosas, até porque as diferenças nos complementam, não é? Então, parabéns à artista, porque realmente eu me emocionei muito e não tem como não pensar nesse momento que a gente está vivendo, no nome dessa exposição, que eu quero que você fale um pouquinho do porquê ser pássaros e porquê a disposição da palavra em que você colocou. Me fala um pouquinho disso. Falo. Assim, para nós era muito importante ter um grupo heterogêneo, não apenas na aplicação da técnica, dos estilos, mas também da representatividade. Por isso são pessoas de norte a sul do país e são pessoas completamente diferentes. Você vê ali no dia a dia, são histórias de vida completamente distintas e também de ideologias. Então eu queria também que a gente tivesse essa mensagem. Num mundo tão polarizado, e a gente tem vivido isso no Brasil, aqui nós somos um grupo que não tem nada a ver com o outro, o que nos liga é a arte, mas a gente tem um respeito por essa nossa história. Então, aqui são histórias de vida completamente distintas e é um voo de um bando que se uniu por um propósito maior. Então, o propósito tem sempre que ser maior das pessoas. Você tem que colocar a sua ideologia em segundo plano. O maior tem que ser o respeito à vida, o respeito às pessoas. Os pássaros têm a ver com isso também. Por que pássaros? O grupo que a gente faz parte, ele se chama Artrilha. É uma trilha de arte. E eu, o tempo inteiro nesses anos, falando: vamos trilhar esse caminho, siga essa trilha comigo, vamos fazer uma trilha de arte. E a trilha, o que você pensa? Uma caminhada, né? Um passo atrás do outro, que forma um caminho, uma travessia. E os pássaros, eu estava num momento em que eu achava que a gente tinha que alçar voos, sonhar mais alto. Então os pássaros eram a materialização disso. A palavra pássaros eu desmembrei assim, P-A-S-S, e aí na parte de baixo o ar e em cima o os. Então fica paz, ar, os. É a palavra pássaros, mas eles são passos no ar. Então eu estava querendo falar para os nossos artistas para sair do chão e acreditar mais, voar, alçar esses voos, sonhar esses sonhos nunca sonhados antes, porque a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Até o último minuto, como eu te falei, tinha gente que falava assim: você não vai conseguir juntar isso. E eu sempre vou, eu sei. Então, resistindo e perseverando. A gente precisa muito acreditar. E eu tenho falado muito isso para os artistas do Artrilha. Na arte, você não pode ficar com essa prerrogativa de certo e errado. Na arte não tem isso. Você tem que liberar esse seu sentimento e viver a arte. A arte é para ser vivida. A arte é para transformar. A arte é para curar. A arte é para humanizar. A arte é para a gente sobreviver à vida. Porque sem a vida arte, não basta. Não basta, não é isso? Já dizia o artista. E ela falando, eu aqui, ó,
viajando com ela, falando, porque ela é um poço de inspiração, realmente. Ela falou sobre travessia, eu já fui lá para Guimarães Rosa, voltei. Na poética do projeto, olha que interessante. Eu falei a simples palavra travessia, você já captou. A essência do texto é Guimarães, porque Guimarães fala que a nossa vida, ela é uma travessia. Nós estamos nesse ponto e nós vamos para outro. Não é a caminhar, não é um passo atrás do outro que importa. A jornada é a travessia. Nós estamos indo de um lugar para o outro, sem que o lugar onde estamos importe, na verdade. É a jornada. Então, tudo é sobre a jornada. Eu sou super fã de Guimarães e ele está na poética do projeto. O que importa é a viagem, né? É o trajeto, realmente. É isso. Mais do que o destino. É isso. E a gente vai continuar esse bate-papo gostoso aqui já. Depois do intervalo, espera a gente. Um beijo, até já.